E agora eu vou receber aqui outro professor, outro historiador, Rafael Peçanha. Vem para cá, Rafael. Vem para cá, Rafael. Isso aí. A gente está aqui recebendo, pedindo desculpas ao Rafael, porque esse programa é dinâmico, é desse jeito mesmo. A gente começa o programa na semana passada, na segunda passada, mas é desse jeito, né? Onde a gente está, Rafael, você sabe muito bem disso, né? É o nosso estilo de dar voz ao povo, de não ter censura, de fazer com que as pessoas elas participem, elas interajam com quem está aqui, por acaso sentado aqui nessa cadeira de apresentador, mas na verdade o nosso estilo de fazer comunicação é esse, e por isso você está me dando a alegria de conhecer hoje esse estúdio que a gente organizou aqui para dar voz ao povo. Eu tenho dito que quem não tiver fome e sede de justiça, não é, doutor Reginaldo? Eu não faço questão nenhuma de que suba essa escada, não. Pode passar do outro lado da rua, que não tem problema nenhum, não. Aqui é para quem realmente tem fome, tem sede de justiça e quer mudar esse estado de coisas que a gente vive na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. É para isso que a gente realmente quer usar esse espaço aqui. É para isso que a gente quer fazer com que, a partir de agora, de hoje, a gente recebe o professor Rafael Peçanha, que é pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio, e vem aqui dizer exatamente quais as razões, que motivações ele tem para disputar a Prefeitura, e a gente vai fazer um diálogo aqui muito franco, muito aberto, muito direto com o Rafael, porque é assim que a gente recebe as pessoas. Ele não é porque é o candidato, é o professor, a gente vai ter um tratamento diferenciado, não. Aqui o tratamento é igualitário para todos. E aí o Rafael é o meu primeiro convidado como candidato, pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio. Boa tarde, boa noite, quase boa noite já, professor Rafael Peçanha. Boa noite, Girley. Boa noite para todo mundo que assiste a gente. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que, primeiro, te parabenizar por esse projeto. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de estar aqui presente. E hoje pude chegar um pouquinho mais cedo de propósito para fuxicar o espaço, como eu sempre gosto de fazer. Sempre foi minha característica. Enquanto vereador e tudo quanto é hospital e escola que a gente olhava cada pedaço, cada área. E o funcionamento aqui está maravilhoso. Parabenizar pela estrutura e pela ideia. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, e é como você falou, eu sempre gostei muito de conversa aberta, de conversa franca. Não existe pauta combinada, não existe pergunta nem resposta combinada. As pessoas precisam disso, né, Dirley? Conversa com franqueza, com transparência, e é isso que a gente veio fazer aqui. Te agradecer por esse convite. Então, Rafael, você deve ter ouvido muito essa pergunta, e eu vou começar te perguntando isso. Quando você passa, eu tenho certeza absoluta que as pessoas te perguntam, te indagam, te questionam a razão de, em 2020, você não ter sido candidato à Prefeitura de Cabo Frio. Eu imagino que você ouve a toda hora, nas esquinas da cidade, por onde passa essa pergunta. Por que Rafael Peçanha não foi candidato à Prefeitura em 2020? Eu sempre e converso muito com as pessoas sobre isso. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada naquele momento, né? Para algumas pessoas inesperada, mas uma decisão que eu precisei tomar. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes sobre isso, Dirley, que a vida da gente é um maremoto de coisas, né? E às vezes você tá olhando assim o político, ou o cantor, ou o artista, ou seja lá o que for, a pessoa pública, e não imagina a quantidade de coisas que passam ali por aquele coração, né? No meu caso, eu fiz um mandato de vereador que eu me orgulho muito. Não fiz sozinho, fiz com uma equipe, principalmente com o povo de Cabo Frio, né, que me acompanhou a minha luta. A gente lutando numa Câmara quase que sozinho para fiscalizar o poder municipal, para propor ações,
contra o poder público, que naquele momento não correspondia aos anseios da população. Então me desgastei muito naquele mandato. E na corrida de 2018 eu vim candidato a prefeito na eleição suplementar, botei 14.113 votos e já me preparei para 2020. E tudo aquilo veio de maneira muito avassaladora na minha vida. E eu reconheço que eu não estava preparado. E aquilo me afetou. Não só a saúde física, mas hoje, naquele momento, a gente não tinha muito essa concepção, né? Mas hoje a saúde mental é algo fundamental na vida do ser humano. E eu vejo que hoje, eu vivia naquele momento também uma questão de saúde mental. O psicológico estava abalado, emocional, minha família pressionando pela forma como eu conduzi o processo político. Eu sempre fui muito intenso, sempre trabalhei 24 horas por dia. Naquele momento eu precisava me equilibrar. E aquilo tudo me afetou a minha saúde, afetou meu emocional, afetou meu psicológico, e minha família cobrou para que a gente pudesse fazer uma pausa, e eu precisei fazer aquilo. E aí fiz o meu tratamento de saúde com o doutor Marcelo, que até hoje é meu médico, e cuidei da cabeça, cuidei da emoção, cuidei da saúde mental. Eu sempre lembro aí da Simone Biles, né, que abandonou uma Olimpíada porque a cabeça não estava no lugar, o emocional não estava no lugar. Eu tive que fazer essa parada. Não me arrependo, acho que foi uma decisão difícil, polêmica, dura, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Acho que se eu não tivesse feito essa pausa, eu hoje não estaria aqui para contar essa história. Então, às vezes a gente precisa dar um passo para trás. Foi traumático no sentido de que as pessoas não esperavam e de que havia uma expectativa que eu não correspondi. Para mim, em matéria de alívio emocional, de saúde, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então não me arrependo. Mas foi traumático no sentido de toda a movimentação que foi gerada em cima disso. Hoje eu colho os frutos disso. Com o tempo a gente vê, Deus mostra. Então hoje eu colho os frutos disso. Hoje eu volto ao processo político mais amadurecido, mais emocionalmente preparado, mais preparado tecnicamente, com a melhor relação com a minha família, com a minha saúde, com o meu psicológico, com o meu emocional, e pronto para colocar Cabo Frio no rumo que ela merece, nunca sozinho, mas de mãos dadas com a população. A gente está conversando aqui com o professor Rafael Peçanha, pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio pelo partido Rede, e a gente vai agora, a partir de agora, fazer algumas indagações também ao professor em relação ao desembarque do Partido dos Trabalhadores. Você estava com toda uma proposta, com um apoio ao que parecia da estrutura do partido, inclusive não só de Cabo Frio, da executiva, do diretório do Partido dos Trabalhadores em Cabo Frio, mas em toda a região. Inclusive rolou um documento, uma espécie de abaixo-assinado de apoio ao seu nome. E aí você acabou sendo forçado a abandonar o projeto Partido dos Trabalhadores. Isso foi traumático? Isso te criou algum tipo de dificuldade do ponto de vista eleitoral, propriamente dito, professor? Dirley, eu acho que antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu saudar a turma aqui. Sérgio da faculdade. Sérgio, é o meu amigo Sérgio. Esse é o Serginho do bem. É o Serginho da faculdade. Nosso querido Sérgio, a nossa Mari Risse. A Mari que está aqui com a gente. A Mari está aqui, a Mari. A Vanessa que está aqui com a gente. A Vanessa aqui, ó. Ali. O doutor Reginaldo. O doutor Reginaldo já é sócio. É sócio. E rever o meu amigo Elmir, que há muitos anos que eu não vi. Elmir, nosso amigo querido. Satisfação estar com essas pessoas hoje. Veja bem, Odilei, eu acho que a minha trajetória política, devido à forma como eu toco o processo político, que você já acompanha há algum tempo, eu sou muito incisivo nas minhas opiniões, eu sou muito firme em não me dobrar a certas coisas. A Heloísa Helena, que é a nossa porta-voz nacional da rede, que é uma pessoa que eu estou tendo prazer de estar cada vez mais próximo, de ter uma relação pessoal, ela falava isso lá em 2006, quando ela foi expulsa do PT, né? Ela dizia, uma coisa que eu não tolero é a vassalagem política. Então, o processo político não é feito para que pessoas se dobrem para pessoas. O processo político é feito para que os agentes públicos possam fazer a vontade da população e melhorar a estrutura das cidades, do Estado e da nação. Então, eu acho que por causa desse meu perfil, eu tenho um histórico que eu apanho, mas eu cresço. Porque as pessoas visualizam
um projeto em relação àquilo que eu estou criando. E eu acho que a história do PT é semelhante. Eu tenho um absoluto respeito pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no município de Cabo Frio principalmente, onde as pessoas do PT estão com a gente, a militância está com a gente, a direção está com a gente, a executiva está com a gente, apoia a nossa candidatura. Mas ao longo do processo, embora a gente tenha coordenado a campanha do presidente Lula na região dos Lagos, embora a gente estivesse recebendo o apoio de mais de 10 municípios do interior do estado para a nossa pré-candidatura, a unanimidade da executiva municipal, do diretório municipal, algumas forças preferiram fazer a opção por outro lado. Apoiaram um governo que nunca teve identificação com as bandeiras progressistas, e eu acho que nem é só essa a questão. Um governo que hoje mostra que veio. O grito do PT de não vai ter golpe, teve golpe em Cabo Frio? Na minha concepção, sim. Na minha concepção, houve golpe. E isso mostra o quê? Que não foi um golpe feito pelas pessoas do PT de Cabo Frio, mas contra elas, de cima para baixo. Então, a executiva resistiu o quanto pôde e ainda resiste, né? Ainda resiste e, lógico, a partir do momento que eu saio do partido, por entender que eu não conseguiria ter confiança de tocar o projeto dentro do PT, o PT segue o seu caminho, faz as suas reuniões, tem a sua autonomia e a gente fica sabendo dos resultados das reuniões e das votações posteriormente. E são pessoas guerreiras, são amigos, amigas, companheiros que seguem nessa luta, seguem nessa opção. Infelizmente isso aconteceu, a gente percebeu isso e fez a migração para a rede, na federação com o PSOL, que nos acolheu de maneira magistral, um momento mágico que eu estou vivendo no processo político. E a gente é assim, a gente apanha, a gente tentam dar rasteira na gente, mas se você soubesse assim, é claro que a gente perde politicamente com isso, óbvio, mas a gente ganha muito politicamente também. A gente ganha a compreensão das pessoas de que a gente estava do lado certo e continua do lado certo. E não adianta, né? Qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de papel não muda o coração das pessoas. Quem tem vontade de apoiar, apoia. Quem gosta, gosta. Lá na frente, se for candidato, quem quiser vai votar. E nada vai segurar um povo livre que quer fazer as suas escolhas. A gente está conversando aqui com o professor Rafael Peçanha, pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio pelo Partido Rede de Sustentabilidade. E aí você que me assiste pode estar pensando assim, o cara só faz pergunta embaraçosa, só coloca casca de banana. E vou fazer mais uma pergunta que não é embaraçosa, é para que as pessoas realmente possam entender melhor, né, o processo político e eleitoral em Cabo Frio. Então a próxima pergunta que eu vou te fazer, Rafael, e como você mesmo disse, a gente não combinou pauta e os meus entrevistados, eu não anoto nada, eu mesmo, se eu anoto, eu me perco com papel, e eu prefiro não fazer discurso. Quando eu faço discurso, se eu for fazer um discurso dito, é uma tragédia, eu gosto de falar desse jeito. Até quando vou gravar vídeo, quando não é ao vivo, é também uma tragédia, tem que repetir 500 vezes. A gente fala espontâneo ao vivo. É desse jeito que a gente faz. A pergunta, então, é a seguinte. A gente que já está nesse processo eleitoral aí nessa cidade há algum tempo, há bastante tempo, a gente percebe perfeitamente que forças políticas na cidade, forças políticas mais retrógradas, mais tradicionais, se é que se pode dizer assim, mais atrasadas, mais conservadoras, é um termo que eu estava buscando, elas sempre buscam fazer uma polarização. Então, vamos polarizar, ao que parece que esse negócio é combinado por cima, né? Vamos polarizar aqui, vamos polarizar para não permitir que entre um outro nome que fure essa barreira. Então, como é que o pré-candidato do Partido Rede de Sustentabilidade vê esse processo que a mídia da cidade, da região, coloca como favas contadas? Então, é um ou outro, é outro ou um. Como é que o candidato, o pré-candidato Rafael Peçanha vê essa imposição que a grande mídia faz
no sentido de buscar uma polarização e não permitir que outros pensamentos políticos, outros projetos políticos possam ter oportunidade de ser colocados. Dilei, você disse que parece que é combinado, eu tenho certeza que é combinado. É há muito tempo. O atual cenário que a gente vê hoje, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar de nomes, até porque eu vou estar falando politicamente, não pessoalmente. Mas Magdala e Serginho, que hoje são colocados pela mídia como nomes que podem polarizar a eleição, estavam juntos até outro dia. A Magdala tinha lá a colinha da Magdala nas últimas eleições, onde o candidato a deputado era o Serginho. Então, assim, essa falsa polarização, ela é falsa mesmo, e é criada, né, por personagens que representam o mesmo espectro político e que tem pouco ou nenhum projeto para a cidade. E eu me insurjo nesse momento para derrubar essa polarização, para mostrar que ela é falsa. Mas como é que eu vou mostrar que ela é falsa? É também vindo aqui fazendo essa denúncia da forma como eu estou fazendo? Também, mas não só. Qual o nosso diferencial? Por que o Rafael entende que ele é diferente de Magdala, de Serginho, ou de seja lá quem for que seja personagem dessa polarização combinada, armada e forçada, que mantém um processo histórico da cidade que já aconteceu muitas vezes? Porque Rafael cria um grupo político em torno de si, que funciona de maneira horizontal e espontânea e autônoma, grupo político esse que tem projeto para a cidade. Você não vai ver nenhum dos dois. Pode trazer aqui, em qualquer debate, falando sobre projeto para a cidade. Não tem. É disputa de cabo eleitoral, é disputa de partido, é disputa de espaço, é disputa de cargo. Qual o projeto para a cidade? Quais os prazos? Quais as metas? Quais os orçamentos? Quais os valores? Não tem. Então a gente quer mostrar esse diferencial. Então são esses dois pontos. Primeiro, escancarar para a população, e derrubar, tirar essa máscara das falsas polarizações forçadas que existem na cidade há anos, para que o poder seja mantido dentro dos mesmos grupos. E segundo, mostrar a diferença com o projeto para a cidade. Porque o eleitor, e aí o cidadão e a cidadã de modo geral, ele precisa de duas coisas: entrega, ou seja, receber ações concretas do poder público, e segundo, projeto, saber para onde Cabo Frio vai. Onde é que meu filho vai estar daqui a 4 anos, se eu puder mantê-lo dentro da nossa cidade? Qual escola, em qual qualidade, com qual valor? E é essa a questão que a gente quer mostrar para a população. Porque as entregas não estão acontecendo e os projetos não estão acontecendo. Eu vim agora de Tamoios, sua terra, passei, fiz até uma publicação sobre isso. Eu venho lá pela Estrada da Integração, passando por Campos Novos, e tem um arco-íris lindo. Filmei o arco-íris. Só que quando eu chego na Rua do Valão, ali no Jardim Esperança, tá tudo alagado. Isso é um problema. Eu recebi um vídeo 10 minutos antes de entrar no E não choveu muito. É uma moradora de Boca do Mato, exatamente. Falou que choveu um tantinho, ela falou. Mas foi isso. Choveu um tantinho e alagou tudo. Eu fiz questão de passar com o carro no meio, de filmar também, conversar com os moradores. O alagamento do Jardim Esperança é um problema só da Magdala? Não. Só do Serginho? Não. Mas também é um problema deles. Quando a gente descobre que no Hospital da Mulher você não tem papel higiênico nem ventilador, que as pessoas têm que levar para os seus pacientes, para as suas pacientes no caso, porque o poder público não oferece, a gente tem um culpado, tem culpados disso. Então essas questões, quando a gente tem um ônibus universitário de Tamoios, que levava os estudantes para as universidades no primeiro distrito, saindo de Tamoios, ônibus alugado pela prefeitura, gratuito, projeto que eu iniciei na minha gestão como secretário de Ciência e Tecnologia, apoiando a iniciativa do Betinho, que era o secretário de governo. E ela tira do nada, quando eu falo ela, o governo municipal rompe o contrato, em cima do momento em que os alunos e alunas estão prestando suas provas na faculdade, muita maldade, sem nenhum aviso prévio, e a gente denuncia, a gente perturba, e os alunos e alunas criticam, e ninguém responde nada, e a coisa continua acontecendo. Aconteceu ontem, aconteceu antes de ontem, aconteceu hoje. Então são essas coisas que a gente quer mostrar. Falta entrega e falta projeto. E as pessoas que não estão entregando e que não estão projetando a cidade estiveram juntas até outro dia. Fingem uma polarização. Nenhum dos dois apresenta projeto de governo. Representam o mesmo espectro político. Então a gente vai escancarar essa situação sem ofensas pessoais, com respeito à integridade de cada um, mas falando de política, falando de cidade,
Romper com essa falsa polarização e mostrar que Cabo Frio tem opção. Rafael Peçanha critica os concorrentes, os adversários, por não terem projetos. E Rafael Peçanha tem projeto para Cabo Frio? Que a gente mais tem é projeto. Qual foi a minha primeira iniciativa, Dirley? Quando acabaram os prazos de filiação e a gente conseguiu resolver a nossa situação partidária. Hoje eu sou um pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, na federação com o PSOL. Nós temos uma nominata formada, mas mais do que isso, nós temos um projeto de cidade formado. Nós criamos o projeto Se Cabo Frio Fosse Nossa, seguindo os moldes da pré-candidatura do Tarcísio, que é pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSOL. Mas não só isso, é um movimento do Brasil todo. Se você procurar nas redes sociais, você vai ver Se a Cidade Fosse Nossa existe em vários lugares do Brasil. Qual é a ideia? Primeiro a gente reuniu um time de técnicos, ex-secretários, pessoas que já participaram da gestão pública. Estão lá com a gente o Leandro Cunha, o Cláudio Leitão, o José Facuri, o José Correia, o Juarez Lopes, uma galera muito boa. São cerca de 30 técnicos, a gente dividiu a área, a gestão da cidade em 18 áreas. Colocamos essas pessoas para trabalhar, para produzir, mas acima de tudo, para ouvirem as pessoas que trabalham nesses setores. É ouvir o servidor, é ouvir o funcionário, é ouvir o pessoal do comércio, é ouvir os hoteleiros. E a partir disso nós criarmos projeto para a cidade. E um segundo ponto é nós irmos aos bairros juntos para ouvir a população. Nós já fizemos isso no centro, nós fizemos isso em Tamoios, vamos fazer no Jardim Esperança na semana que vem. Porque a gente precisa juntar isso. Rua, ouvir a população, porque quem sabe onde Cabo Frio tem que chegar é o povo, e os técnicos, para que a gente possa criar aí um programa de metas com organização, orçamento e objetividade. O povo não aguenta mais de lei. Na época da eleição, e até me lembrou quando eu passei lá no Jardim Esperança alagado, a música lá do Zeca Pagodinho, né, que fala, pô, se o candidato vier aqui esse ano, nós vamos partir para cima dele, que ele promete, não cumpre, e o povo não aguenta mais isso. E não aguenta mais, não é só a promessa de 4 em 4 anos de lei, porque na minha concepção, o eleitor, o povo, está ficando cada vez mais racional, compreendendo, crescendo e amadurecendo nesse processo político. Não se aguenta mais promessas megalomaníacas. Não se aguenta mais o político que chega na sua porta e fala, não, eu vou resolver o problema do posto de saúde, vou botar um posto de saúde na frente da sua casa. Com que verba? De qual ministério? Qual é a emenda? Tem como fazer a ESF aqui? Esse dia eu fiz uma reunião lá no Guriri, do ESF, falei, ó, nós temos que ver o mapeamento do Ministério da Saúde. Você sabe disso melhor do que eu. Não posso prometer que eu vou colocar um ESF aqui agora. Eu posso prometer que eu vou melhorar a estrutura de transporte de atendimento para que você possa ir para o ESF mais próximo. Que naquele momento, por enquanto, é lá para o lado do Tangará. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas coisas possíveis de serem feitas. É possível asfaltar a rua? É possível asfaltar a rua. Mas tem que dizer que é uma obra cara, que vai demorar, que vai trazer transtorno. Vamos fazer um acordo com a população? Vamos. Então, mostrar as metas, mostrar os objetivos, mostrar o que é possível e o que não é possível. É isso que o povo quer saber. E é assim que a gente está construindo a nossa proposta de cidade. Você falou, Rafael Peçanha, eu estou conversando aqui com o professor Rafael Peçanha, candidato, pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio pelo partido Rede Sustentabilidade. Você disse que veio há pouco de Tamoios. Ali você vê uma foto aqui no nosso auditório. Você vê ali a Fazenda Campos Novos, na parte de cima, e na parte inferior direita, você vê o Pontal de Santo Antônio, lá limite com Barra de São João, com o Rio São João. E do outro lado, esquerdo inferior, a Praia do Forte, e o lado direito superior, o Forte São Mateus. Tem todo um simbolismo ali quando a gente resolveu colocar aquela foto, criar aquela foto. Mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Léo Suni, né, que foi o cara que fez a junção de 4 fotos em uma. Qual é o simbolismo? Exatamente você passou pela estrada da integração quando veio para cá, aqui direto para o nosso programa. A estrada da integração, ela tem apenas um nome, mas não integra nada. Verdade. Não integra nada. Hoje você tem 2 povos
e que de alguma forma são antagônicos, porque a população de Tamoios, minha terra, acha que a população do primeiro distrito, e eles chamam lá em Cabo Frio, Isso. como se Tamoios não fosse Cabo Frio. Então, a população do primeiro distrito é tudo para o primeiro distrito, é tudo para lá. E a gente que está aqui e que está lá também, a gente sabe que não tem lá nem aqui. Mas a população de Tamoios entende que tudo que se arrecada é investido no primeiro distrito de Cabo Frio, na região central. Como é que o pré-candidato Rafael Peçanha pensa em resgatar essa dívida histórica do município de Cabo Frio com a população de Tamoios, sobretudo em se sabendo, e você foi vereador, estudioso de orçamento, sabe muito bem disso, mais de 80% do que Cabo Frio arrecada em royalties do petróleo vem exatamente do segundo distrito de Tamoios. Como é que o pré-candidato vê? É possível criar alguma expectativa para a população de Tamoios em relação a um eventual futuro governo seu? Dilei, muito boa pergunta. Primeiro dizer que você está mostrando a foto ali do Pontal. Se você for atravessar o Pontal do outro lado da rodovia, Amaral Peixoto, é onde eu dou aula. Eu sou professor na Escola Edith Castro. Toda terça e quinta eu estou lá, então vim de lá hoje. Sou professor concursado do município, quase 15 anos, com muita satisfação. E essa experiência do Edith Castro para mim é interessante, porque Edith Castro é a última escola de Cabo Frio. Se você for andando uns 6 minutinhos, você já está em Casimiro, que é a Barra de São João, né? Do outro lado da ponte. E eu costumo fazer esse trajeto, visitar lá. Então eu venho de lá para cá varrendo, digamos assim, visualizando as coisas que acontecem em Tamoios e obviamente parando aqui, parando ali, minha viagem acaba se tornando longa, mas prazerosa. Então acho que esse é um primeiro ponto. A gente pisa esse chão, vive essa experiência semanal da educação, da saúde, do transporte em Tamoios. E é exatamente isso que você falou. A conexão, ela inexiste. Ela só existe talvez no discurso. Na prática política ela não existe, ela precisa existir. E aí o segundo ponto, nós falamos um pouco de presente, falar um pouco de passado. As garantias que eu posso dar para a população de Tamoios, de que a gente vai tratar Tamoios no mínimo de forma equânime, é exatamente aquilo que eu já fiz enquanto estive no poder público. Quando fui vereador, eu fui autor de um projeto de lei polêmico, que de alguma forma o vereador Josias retomou agora, de uma forma diferente, a gente teve até a oportunidade de dialogar nesse sentido. Eu propus, né, nós temos hoje, como você falou, nas minhas contas, entre 76% e 77% da arrecadação dos royalties, porque é compatível com a distribuição territorial. E eu propus que 50% da arrecadação petrolífera pudesse ser destinada para serviços públicos, então 50% só, não proporcional ao que Tamoios arrecada, ainda fui bonzinho, 50%. Excluídos os gastos, obviamente, dos repasses fundo a fundo, né? E aí vem aquela questão que eu estava falando dos projetos mirabolantes, né? Não posso fazer proposta contra a legislação federal. Os repasses fundo a fundo dos royalties e a folha salarial dos servidores. E isso a gente não tem essa repartição. Fora isso, a gente tem 50% da arrecadação petrolífera para investimento em política pública em Tamoios. Eu fiz essa proposta, um projeto de lei na Câmara Municipal, a gente lutou, a gente brigou, a população de Tamoios apoiou, não conseguimos aprovação. Um projeto que tem viabilidade jurídica, que tem viabilidade política, tem viabilidade de gestão. Então a gente teve a oportunidade, quando teve participando do poder, de fazer esse enfrentamento e mostrar essa necessidade. Eu sempre fui um vereador que uma das minhas principais causas sempre foi a educação. Mas quando eu fui lá fazer um briefing lá dos meus projetos, eu vi que eu tive mais proposta para Tamoios do que até para educação. E muitas coisas nós conseguimos avançar em Tamoios. A gente conseguiu implantar lá a equipe de resgate, que era uma demanda muito grande. Projeto de lei aprovada da minha autoria. Então são avanços que a gente começa a ter quando a gente teve a oportunidade de fazer. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, minha primeira ação foi transferir a sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia para o segundo distrito momentaneamente. Ou seja, uma vez por semana a gente atendia lá. A gente fez uma parceria lá com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mandar um abraço para toda a turma Batista e toda a diretoria. Nossa, Gilton. O Gilton, grande parceiro. Então, Celso. Então, uma galera que a gente tomou essa atitude. Então, são essas atitudes que a gente quer tomar e a gente tem a possibilidade. Aí eu volto na pergunta que você me fez sobre o projeto, né?
A gente tem a possibilidade de prometer, olhar no olho da população e falar que vai fazer, porque a gente já fez. Eu acho que esse é o grande diferencial. O discurso é muito diferente da prática. Agora, o discurso sem prática fica difícil. A gente vai mostrar os dois e mostrar para a população que Cabo Frio tem solução. Esse projeto, do outro lado da ponte aí no Perol, japonês, que está aí provocando uma discussão muito grande na opinião pública, inclusive um pré-candidato de um dos seus partidos aliados, o PSOL, o Lucas Miller, tem se posicionado aí de forma radicalmente contrária a esse projeto. Como é que o pré-candidato Rafael Peçanha vê esse projeto Ilha do Japonês? A nossa linha da rede PSOL da federação, ela é única. Nós somos contrários ao projeto. Nós somos favoráveis aos projetos que gerem desenvolvimento sustentável para a cidade. A gente não pode evitar, e não queremos evitar, que a cidade se desenvolva, que ofereça atrativos turísticos, que possa crescer, respeitando o meio ambiente. Mas o que nós vemos é a utilização de um discurso de desenvolvimento que, na verdade, mascara as tentativas de privatização e de uso particular de áreas que não deveriam ser. Hoje a gente tem na discussão a nível nacional da privatização das praias, né? Foi o apelido que se deu para a legislação que tem sido discutida no Congresso Nacional. E é interessante porque a gente deveria estar debatendo por que é que a privatização das praias no Brasil é proibida, mas tantas praias são privatizadas. Ao contrário. Não são poucas. Não são poucas. A gente deveria estar questionando isso. Claro, a gente tem os mecanismos de desafetação de áreas públicas da União, só que não é isso que a gente vê no Brasil. A gente vê invasões, ocupações de alto padrão que passam totalmente despercebidos de maneira proposital pelas autoridades. Então a gente deveria estar discutindo por que nós temos tantas áreas privatizadas de praias se a legislação proíbe. Não, a gente está discutindo para permitir a privatização total. Então nós estamos dando passo para trás, isso é muito ruim. Então a nossa defesa da Federação Rede PSOL é exatamente essa. Nós somos contrários ao empreendimento, queremos estar na discussão para que Cabo Frio se desenvolva, mas não vamos ser palco para discursos desenvolvimentistas, né, que na verdade que usam o debate ambiental para, na verdade, mascarar interesses privados, interesses comerciais. Foi o que a gente viu, por exemplo, no caso dos quiosques ali na área Conchas Peró. Um processo que eu acompanho há muito tempo. Eu, como vereador, tive a oportunidade de debater com os quiosqueiros que estavam lá há muitas décadas. Tive a oportunidade de debater com o Ministério Público. A gente sempre entendeu que havia, claro, um uso daqueles comerciantes de uma área de preservação ambiental, mas que tantas vezes foram feitos tantos taques, né? Tantos termos de ajuste de conduta, principalmente para não prejudicar trabalhadores que levavam sustento para suas casas há tantas décadas. E que geravam muitos empregos. E que geravam empregos e atrativos turísticos. Ali era o momento de se criar um projeto sustentável. Ali era o momento de se criar um projeto de desenvolvimento sustentável e de preservação do meio ambiente, cujos protagonistas fossem os próprios quiosqueiros. Então a ideia é tirar os quiosques, tirar o trabalhador para colocar um projeto de desenvolvimento sustentável da área, porque ele não pode ser tocado por quem já está lá há tanto tempo. Então essas falácias, né, cria-se um discurso ambiental de que os quiosqueiros estão ocupando uma área, e de fato estavam, de preservação, mas o grande objetivo não é esse. Por trás do discurso havia o desejo de dilapidar o trabalhador e de utilizar o espaço para empreendimentos privados de alto interesse financeiro. Então nem sempre o discurso ambiental diz o que quer dizer, às vezes ele é manipulado em favor de poucos. Isso que a gente viu ali. Eu, se tivesse a oportunidade de participar dessa discussão, acho que a prefeitura errou em não se colocar nessa discussão e não buscar o diálogo com o Ministério Público e não buscar o diálogo com aqueles trabalhadores. Fez vista grossa, deixou correr, porque muito provavelmente também tem interesse junto àqueles que querem dilapidar a área, e aconteceu o que aconteceu. Tivesse lá nossa equipe, nosso grupo, a gente não deixaria isso acontecer. Acho que a condução foi errada e a gente precisa rever esses projetos que estão sendo colocados em Cabo Frio, nessas áreas que precisam ser preservadas, também utilizadas em favor do turismo e da arrecadação financeira, mas nunca dilapidadas nem submissas a interesses privados de poucos que querem ganhar muito. Esvaziamento
econômico. E a gente está conversando aqui com o pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio, Rafael Peçanha, pelo Partido Rede Sustentabilidade. A gente falou aqui de empregos que se foram a partir da demolição de quiosques, e eu te pergunto, há anos Cabo Frio vive um processo de esvaziamento econômico, perdendo empresas de porte para o nosso município vizinho aqui, São Pedro da Aldeia, que até outro dia, até algum tempo atrás, era uma cidade bastante pobre, e hoje é uma cidade que gera muitos empregos a partir exatamente da perda de empresas, até concessionárias, como o caso da Prolagos, que sai de Cabo Frio e se instala em São Pedro da Aldeia. Geração de empregos. O professor Rafael Peçanha tem alguma fórmula mágica para estancar esse esvaziamento e criar fórmulas para que se crie empregos que garanta qualidade de vida, que garanta dignidade, que gere renda, que gere empregos, que gere oportunidade para quem vive aqui, para esses mais de 220 mil habitantes de Cabo Frio e Tamoios? Odilei, fórmula mágica é aquela que a gente ou tira da cartola ou recorre ao sobrenatural. Nós não precisamos de nenhuma das duas coisas. Nenhuma coisa nem outra. Nós já temos desde 2015 uma legislação municipal aprovada muito semelhante, e eu acho que em alguns pontos até melhor do que a de São Pedro da Aldeia, para que a gente possa ter o incentivo fiscal. Não é a renúncia fiscal, que a renúncia fiscal é vedada pelo TCE, mas o incentivo fiscal, como São Pedro tem. A legislação de 2015, ela é de autoria do vereador Luiz Geraldo. Eu tive a oportunidade de, quando vereador, depois mexer em alguns pontos, debati isso com o Luiz, que aceitou prontamente, a gente fez os projetos juntos. Por exemplo, não havia na lei um dispositivo para incentivar o tal do primeiro emprego. Não que a lei fosse falha, mas ela sempre pode ser melhor. Então a gente incluiu, eu tive a oportunidade de incluir um artigo nessa lei, onde os empresários que se instalassem na cidade ou que já exercessem seus negócios aqui e incentivassem, oferecessem vagas de primeiro emprego aos jovens que não têm experiência, teriam também uma alíquota de redução de incentivo fiscal em IPTU e ISS. Então a legislação de Cabo Frio, ela é maravilhosa, só que ela não é usada. E por que ela não é usada? Eu acho que esse é o X da questão. Quando você falou que São Pedro cria uma série de empregos, eu diria até um outro fator. Cria uma série de empregos na iniciativa privada. Claro que isso é óbvio, mas é sempre bom ressaltar. Porque existe um interesse histórico dos governantes de Cabo Frio em não incentivarem a empregabilidade privada para que a prefeitura continue sendo cabide de emprego para grande parte da população. Então, não há esse interesse de libertar o povo para que tenha suas vagas privadas no mercado, para que não precise mais depender de política, para que não precise mais ser cabo eleitoral forçado, nem despachante de luxo de prefeito e prefeita, mas não há esse interesse de que isso aconteça. Então a lei fica engavetada. Por exemplo, uma das ações da lei é criar o tal do GEX, que é o grupo executivo. Você contrata 3, 4 pessoas, com um bom salário, pessoas tecnicamente preparadas, para fazerem a captação dessas empresas para vir para Cabo Frio. Foi o que São Pedro fez. Porque não é porque a gente aprovou uma lei, a gente não, que eu não estava lá, em 2015, que o empresário vai entrar no Google e vai falar assim, poxa, tem uma lei em Cabo Frio, acho que eu vou para lá. O negócio no mundo inteiro não funciona assim. Você tem que oferecer a possibilidade. Você tem que estender um tapete vermelho para os empresários do Brasil e dizer, olha, nós temos uma lei maravilhosa aqui. Vocês vão pagar menos IPTU, menos ISS, nossa logística é boa. Você sabe, Dirley, que o maior custo operacional das empresas no Brasil hoje é a carga tributária, que come em torno de 40% do orçamento. A logística gasta em torno de 11% do orçamento dessas empresas. Então você diz assim, mas Cabo Frio não é tão próximo da capital, né? ou não é tão próximo quanto outras cidades. Mas o empresário vai preferir vir para cá e gastar 11% ou mais de logística para levar seu produto para a capital e ter uma redução da alíquota, ao invés de pagar 40% de imposto em outras cidades mais próximas dos grandes centros. A conta bate. Então tudo é interessante para a gente. O que a gente tem que fazer? Criar o grupo executivo, colocar a lei em prática e atrair essas empresas. Empresas e indústrias limpas, de pequeno, médio porte, às vezes de grande, que não gerem impacto ambiental, que tem a obrigatoriedade de dar um percentual dessas vagas de emprego
para moradores comprovadamente de Cabo Frio, que tem a obrigatoriedade de dar um percentual de vagas para o primeiro emprego, os jovens ainda sem experiência que precisam adquiri-la, e que em troca vão ganhar estrutura, saneamento, redução de ISS, redução de IPTU. O projeto está pronto, a lei está pronta. O que falta? Coragem e vontade política para fazer. Eles e elas não tiveram, eu vou ter. Tá aí, a gente continua conversando aqui com o professor e pré-candidato à Prefeitura de Cabo Frio, Rafael Peçanha, do partido da Federação Rede Sustentabilidade e PSOL. Rafael, o seu leque de alianças partidárias é relativamente reduzido e a legislação não te permite ir buscar em outro partido que não seja parte dessa aliança o nome do candidato ou candidata a vice-prefeito. Já passa pela cabeça do Rafael e do grupo o nome que deve ser escolhido, dele ou dela, precisa estar filiado a um desses dois partidos? Com certeza, né? Eu acho que, assim, o processo eleitoral ele tem algumas fases, né? A gente venceu uma fase agora, que foi o 6 de abril, prazo de filiações, e nós temos aí até 5 de agosto, né, de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções partidárias. Onde partidos também que possam visualizar o apoio ao nosso projeto podem ser agregados ainda, né, em forma de apoio até lá. Existe alguma possibilidade? Existem possibilidades, existem conversas. Eu sempre acho que o nome do vice ou da vice Bom, eu tenho uma estratégia em relação a isso. Não vou dar bola para o adversário, porque de vez em quando eu vou nos programas e dou umas dicas de estratégia, e aí no programa seguinte eles veem que não tem muita ideia, né, do que fazer, e aí vem copiando a minha ideia. Mas eu acho que o vice ou a vice é uma cartada estratégica de último momento. Tem que ser deixado para os 47 do segundo tempo, porque é uma composição da qual pode depender toda a construção de uma campanha. Então é óbvio que eu tenho um perfil na cabeça, não nomes, mas tenho, acho que basicamente um perfil estratégico, e vai depender muito das articulações partidárias que a gente conseguir fazer até lá. Funcionalismo público. Hoje eu fui convocado na frente da prefeitura porque lá acontecia uma manifestação grande de servidores municipais da saúde, agentes comunitários de saúde de combate a endemias. Vez por outra eu vou à frente da Secretaria de Saúde e em outros prédios do município, na rua mesmo, nas ruas, onde os servidores protestam em relação não só à questão salarial, mas a direitos que são subtraídos, e aí justiça seja feita, não é apenas no atual governo, mas vem ao longo do tempo, os servidores vêm perdendo poder de compra salarial e o PCCR que os governantes teimam em não cumprir rigorosamente o que a lei determina. Qual é a proposta, qual é a visão, qual é o compromisso que Rafael Peçanha pode assumir com os servidores municipais? Eu estava vendo a reportagem sobre esse movimento hoje, e aí eu vou lembrar a história. Você começou com essa história, né? Quando você foi secretário de saúde, conseguiu organizar bem a questão dos ACS, dos ACS. Abriu um parênteses, eu fui surpreendido quando cheguei lá na frente da prefeitura e liguei o celular, começaram a gritar meu nome. É porque realmente essa gente, eu tenho um carinho muito grande por eles, e eles têm por mim também, porque quando fui secretário de saúde, a contragosto de prefeito, de secretário de administração, eu pegava o megafone e ia para dentro do movimento com eles como se fosse mais um dos manifestantes. E aí a gente conseguiu resolver naquela época a principal questão, que era exatamente da regularização. Eu precisava deixar esse recado e essa gratidão aqui, a minha gratidão a esses profissionais, agentes comunitários de saúde de combate à endemia. Foi exatamente isso. Quando eu me tornei vereador, rapidamente esse grupo já veio me procurar, e aí essa história me foi passada, né? Você deu início a isso, deu direito a esses trabalhadores com a sua equipe,
E os governos subsequentes, e aí lê-se do Marquinhos e do Adriano, precisavam fazer uma série de regularizações de direitos que não estavam sendo cumpridos. E aí a gente comprou a briga dessa galera, uma galera que sempre recorria a você, a doutora Rafaela, quem iniciou esse processo, para a gente ter um embasamento jurídico. E aí nós orientamos, falamos assim, ó, trabalhador tem que se manifestar. Eu lembro que a maioria de mulheres, né, vão lá na Câmara, vai ter sessão, nós vamos brigar por você. Leva apito, leva cartaz, leva nariz de palhaço, se manifesta, não tenham medo. E a partir das colocações que foram feitas em plenário, do apoio dessa turma, dessa manifestação, alguns avanços aconteceram. Então hoje a gente tem, infelizmente, o retorno desses problemas, e aí eu posso estar falando isso com você porque você acompanha essa história desde o início, deu esse start, e eu tive a oportunidade de depois participar, né, nesse histórico, nós dois, ao lado dos trabalhadores, e é uma pena que hoje a gente tem que ver novamente, né, a necessidade de ter que se manifestar, de ter que fazer essas críticas, de ter que ir para a rua em prol daquilo que é direito. Né? Nunca é baderna, é sempre, algumas pessoas julgam dessa forma, é sempre o trabalhador, a trabalhadora se manifestando pelos seus direitos. E eu tenho um histórico de lei, primeiro por ser servidor público efetivo do município, segundo por ser sindicalista desde o início da minha história política. O diálogo é fundamental. E faltou isso nos últimos governantes, todos eles. Falta isso hoje. Boa parte dos problemas a gente resolve com diálogo. O objetivo, a meta, o horizonte é o cumprimento pleno do PCCR. Essa vai ser sempre a nossa meta. Há necessidade de se adequar a algumas coisas diante das complicações orçamentárias e financeiras que o município tem e vai ter ainda por muito tempo? Sim. Como que se faz isso? Dialogando. Todas as vezes eu tenho essa experiência com o CEP, tenho essa experiência com o Sindicaf, onde os prefeitos e prefeitas abriram diálogo, a coisa funcionou. Foi possível fazer o acordo, foi possível avançar. Então, falta democracia na nossa classe política. É triste a gente constatar isso, mas falta democracia, falta diálogo. E eu quero vir a ser um candidato e futuramente um prefeito que dialoga, que vai para o meio dos trabalhadores e trabalhadoras, que conversa, que negocia e que busca o cumprimento pleno dos seus direitos, porque eu vivo isso na pele. Ninguém está me contando, eu não li num livro, eu não vi na televisão, eu vivo isso há 15 anos. Então eu sei como é que funciona e a gente vai honrar a palavra dada e o exemplo gerado e a história vivida. A gente está chegando ao final da conversa, da entrevista com o professor Rafael Peçanha. A gente ultrapassou aqui 18 minutos do nosso horário, mas na verdade a gente descontou porque atrasou bastante para a entrada do professor aqui no estúdio, a gente já estava aqui aguardando, tomou um chá de cadeira ali. Né? Tranquilo. Mas eu quero oferecer ao Rafael um espaço aí para as suas considerações finais. Gilei, eu quero primeiro agradecer a você pela oportunidade da gente estar conversando com tanta gente aí pelas redes sociais. Sempre foi minha característica o diálogo, o debate, a argumentação, a possibilidade de olhar no olho das pessoas e poder falar aquilo que a gente quer para Cabo Frio, falar do nosso amor pela cidade, que não é simplesmente um amor poético, romântico, embora seja também, mas é um amor de quem quer fazer, de quem quer colocar a mão na massa, de quem quer juntar pessoas para transformar Cabo Frio. E o que a gente vê por aí, na verdade, é uma falsa polarização de projetos e de grupos que não amam a cidade, que não têm intenções de resolver os problemas da cidade, que não sabem, talvez, mas que principalmente não querem, porque os objetivos são outros. O nosso objetivo, depois de tanta luta, de tanta rasteira, de tanto golpe, é a gente enfrentar os opressores, enfrentar quem tenta nos derrubar, porque se tem tanta gente querendo derrubar o nosso projeto, é porque alguma coisa boa tem, ou porque quem quer derrubar tem más intenções em relação ao nosso município. Então a gente vai insistir, continuar apresentando para a cidade nosso projeto, nossas intenções, nosso grupo, nosso desejo de transformar Cabo Frio e trazer para junto da gente o cabo-friense, a cabo-friense, que nasceu aqui ou que depois veio para cá e adotou essa terra, o amor verdadeiro pela cidade, o amor que transforma, o amor que trabalha, o amor que luta,
que abraça, que bota o pé no chão, que gasta a sola de sapato, que pisa o chão da cidade. É isso que a gente quer mostrar para as pessoas e eu fico feliz em ter a oportunidade de falar um pouco disso aqui com você, nesse projeto maravilhoso que você está tocando. Tá aí, Rafael Peçanha. Prazer, Abre. irmão. Obrigado, querido. Tamo Obrigado junto. pela sua presença. O Rafael abre essa série de entrevistas que a gente começa. Vamos convidar outros candidatos e candidatas à prefeitura, mas a gente fez questão de imediato, tão logo a gente começou o programa, convidar o Rafael para estar abrindo essa série. Obrigado. Eu que Sua agradeço. presença. Tamo junto. Disponha sempre desse nosso espaço. Com certeza. Tá aí. Temos algum recado aí? Vamos lá? Tem. Deixa Então, eu vamos lá. aproveitar. Vamos lá. Fica aí, pode ficar aí, Rafael. Pode ficar. Um recadinho, gente, não leio comentário, nada hoje. Fala aí. Tenho Começa. duas notícias, uma Boa. boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro? A boa? Boa. Terça-feira que vem, nós estaremos aqui, neste espaço, nesta hora, a inauguração do programa Papo Sem Freio com Mara Freitas de Tamoios. Mara, beijos. Gente, quem estiver aqui ligadinho com a gente, vai compartilhando, vamos dar uma força, porque é mulher falando de política. Isso pra gente é muito importante, empolgante. Eu estou aqui, nossa, eu tô em êxtase, tô louca para ver o início desse programa. Eu tenho certeza que você que tá aí em casa também vai gostar muito, viu? Mara é uma mulher incrível, ela faz já vários projetos sociais há anos e ela vem desenvolvendo coisas incríveis com as pessoas que são invisibilizadas, sobretudo no nosso distrito tão querido, amado, mas sofrido de Tamoios. Gente, Então, vai na ser terça-feira, dia 7 da 11, inauguração do programa Papo Papo Sem Sem Freio Freio. com Mara Freitas. Mas bem bomba aí, bem. Com certeza vai ser um programa. A gente Tira o conhece, pancada aí. a gente conhece a Mara, a gente sabe da capacidade de articulação que ela tem de reunir mulheres com um trabalho lindíssimo, um projeto social lindíssimo. Ela vai trazer temas profundos. A gente Impulsionando vai. vidas, o nome do projeto da nossa querida Mara Freitas, tem certeza absoluta que vai Grandes ser um grande reflexões sucesso. e grandes mudanças, eu acredito, porque é isso, é agindo e refletindo que a gente transforma a sociedade, não é isso? Essa é a boa. A triste. Qual é a triste? Bom, estamos acordados desde as 3 da manhã, gente, aí é bem sério. O Dirley vai fechar o programa, mas aí 8h30 Vamos fazer uma live. vamos fazer uma live falando da questão agrária, da questão fundiária, da questão dos crimes cometidos contra as famílias que estão acampadas no Sebastião Lan 1. Gente, isso é seríssimo. A gente precisa entender o que é grilagem de terras. A gente precisa saber o que é ocupação e diferenciar de invasão para a gente saber quem são os verdadeiros atores e atrizes da nossa sociedade. Bom, eu conto com vocês para essa reflexão. Nós teremos a participação do Theo, que é o advogado que entende como ninguém essas questões agrárias, um dos das advogados questões agrárias. mais renomados e experientes. A gente está com fotos fortíssimas, a gente tem, enfim, a gente está desde cedo, na verdade, é um grupo que eu vi crescendo e que eu tenho acompanhado. E, gente, eu sou filha de assentados de reforma agrária, então não tem como não se emocionar em falar da luta dessas famílias que é de todos nós, porque o alimento que a gente come vem da agricultura familiar. E essas pessoas dão a vida para colocar produto limpo na nossa mesa. Isso é saúde pública, isso é vida, diferente do que a gente chama aí de agronegócio e que dizem que é pop, que é tech, que é não sei o quê, e na verdade são, enfim, esse grupo político que está aí há anos e que são os coronéis, os mesmos coronéis que saquearam, que invadiram
e que escravizaram os povos nativos, e a gente continua essa batalha ainda hoje. A gente acha que mudou algumas formas, mas a propriedade ainda está na mão dessas pessoas. E a gente está falando de propriedade pública, porque já é do INCRA desde 1970. Então, ela já poderia servir para fins de reforma agrária há muito e muito tempo. E as pessoas se obrigam... Estou falando do programa, né, gente? Gente, só para contextualizar, a gente postou, a Márcia me acordou, ela recebeu ligações de lá do acampamento, às 3h30 da manhã, a gente já estava de pé, articulando, fazendo contatos com o advogado Teodomir Almeida, que mora em Minas Gerais, mas já está se um cidadão do cá. mundo. É um cara maravilhoso. E aí a gente logo publicou uma matéria com esse título: Suspeita de chacina em acampamento leva familiares de acampados ao desespero. E aí a gente coloca 2 áudios onde trabalhadores que se embrenharam mata adentro, eles dizem: só tem 2 vivos, vem socorrer a gente. E aí no texto da matéria, eu vou ler aqui exatamente para você que me assiste, nos assiste, e foi muito bom você lembrar, meu amor, desse tema, eu estava esquecendo até de falar. A gente vai fazer essa live, colocando inclusive o Theo, o advogado, para estar interagindo também. E aí o título é: Suspeita de chacina, mais de 50 barracos foram incendiados. Familiares de acampados estão em desespero. Somente 2 pessoas teriam sobrevivido ao tiroteio. Depois a gente teve a boa notícia de que eles se embrenharam, mata dentro. Um morador vizinho foi agredido brutalmente, está em estado gravíssimo no hospital em Silva Jardim. E aí a gente segue a matéria dizendo que acampados em área desapropriada pelo INCRA, entre os municípios de Silva Jardim e Araruama, na margem esquerda do Rio São João, teriam sido surpreendidos com um intenso tiroteio na noite desta segunda-feira. E aí o depoimento de um dos acampados, que ele diz: vem todo mundo, vem, tentaram matar todo mundo no acampamento, vem socorrer a gente, só tem 2 vivos, diz o acampado em áudios. De acordo com o advogado Teodomir de Almeida, o Theo, que assiste aos acampados, 4 acampados estariam desaparecidos. E aí segue a matéria, a gente ao longo do dia, e aí fazer o registro, a gente recebeu, tão logo publicou a matéria, a gente recebeu contato de jornalistas do Brasil inteiro, Rafael, jornalistas do portal, de vários portais, do portal UOL e de outros portais do Brasil 247, do Ministério Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. O ministro, o gabinete do ministro entrou em contato com a gente, porque até pessoas da mídia local, até a polícia entrando em contato comigo, porque nem a polícia tinha conhecimento do que tinha acontecido lá. Exatamente à margem esquerda do Rio São João, lá do Silva Jardim, mas exatamente junto de o rio divide exatamente ali Araruama e Silva Jardim. A gente já tem a boa notícia de que ninguém morreu, há sobreviventes, mas as mais de 50 barracas, vários carros literalmente destruídos, dizimados. Postes de energia também. Atiraram em transformadores. Foi um atentado. Foi um ato terrorista. Um ato terrorista gravíssimo contra trabalhadores e trabalhadoras. Aí, em pleno 2024, a gente noticiar isso é muito triste. Não é a primeira vez, né? Eles já fizeram ocorrência. Vamos deixar isso para a live, né? Há 2 anos, o nosso querido companheiro mineiro foi também assassinado aqui em São Mateus, em São Pedro da Aldeia. Então, daqui a pouquinho,
às 8h30 da noite, e a E gente faz assistam, online. gente, porque essas questões, elas diz respeito a todos nós. A gente é contemporâneo, a gente está junto nessas questões. Então, o mundo que eu quero, o mundo que você quer, eu tenho certeza que não é esse mundo de violência. E sim um mundo onde a gente prospere e, de preferência, em paz. Que sigamos cada um com as suas lutas, mas, sobretudo, com muito respeito. Vamos ouvir, né? Como foi, vamos ver a história. E eu não estou dizendo para você tomar um lado imediatamente agora, eu estou dizendo para que você se informe. Eu vou estar aqui falando exatamente o que eu, o Dirley, o Theo e outras pessoas, e mostrando as fotos, porque a gente é muito íntegro nisso, a gente tem muita responsabilidade com o que é falado aqui, tá? Às 3h da manhã a gente se olhava e perguntava, a gente publica, não publica? Porque a vida dos companheiros está em primeiro lugar sempre. E aí, quando a gente tinha certeza absoluta que a matéria iria servir para mobilizar e proteger esses companheiros, aí sim a gente fez a publicação. Mas antes disso, de maneira alguma. E agora sim, a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam essa problemática, porque foi dita exatamente o tempo todo, diferente do que realmente é. Né? Pena não, é um historiador também que está aqui, porque a gente imagina que as coisas que são implantadas, a forma que a gente pensa é natural. Gente, não é natural, é implantada e é proposital, para que a gente pensa e haja da forma que as elites querem que a gente faça. E pensar diferente ou ter a oportunidade de refletir outras questões é uma oportunidade, é um momento que a gente tenta implantar aqui, né? Para que você possa se libertar, para que você possa educar a sua família, para que você seja feliz e para que você, sobretudo, fique longe das fake news que sempre existiram. Sempre. E aí elas que fazem com que a gente haja de maneira que ataca a nossa própria essência, que derruba os nossos pilares e que a gente acaba se matando, se envenenando e indo contra trabalhador. E quem ganha com isso é sempre quem sempre ganhou, e a gente vai sempre perder enquanto a gente não se vê quanto irmãos e não ser solidário à causa do outro, porque é tua. A gente fala a causa do outro, mas é tua, porque a gente está falando do seu alimento, do que vai para a sua mesa. Então, no mínimo, que você não goste da família, mas que você queira comer, se alimentar bem, ainda que seja por esse interesse, é importante que você entenda como funcionam essas questões agrárias no nosso país. Aí, vou dizer o quê? Mais nada, convocar você, daqui a pouquinho a gente está junto, Fala Dirley Oficial, no Instagram e YouTube. @RCI. O canal. O canal. E aí também pro Instagram. Gente, vamos fazer essa rede crescer. Eu sei que o Dirley tem um trabalho lindo de muitos e muitos anos, mas a gente precisa que o RCI seja mais um canal importante e forte para que a gente agregue Mara, Salete e tantas outras pessoas que vocês precisam conhecer. Professor Cássio Souza vai estrear aqui. Professor Cássio, gente, O cara que é o pós-doutor aí. Não, doutor Saúde. Doutor Saúde. Ih, gente, é tanta coisa boa que, né? A gente tem essas coisas, essas questões que entristecem a gente, mas ao mesmo tempo que a gente discute essas coisas, a gente está também com outros passos, eu digo, um passo à frente para transformar a sociedade, para que ela seja um pouco melhor. Até daqui a pouquinho. Gente, e amanhã às 5 da tarde a gente tem um encontro marcado aqui. Beijo.